A natureza de uma cosmovisão cristã. Filosofia verdadeira versus falsa. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo escreve: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nesse versículo, o apóstolo adverte seus leitores a não serem levados cativos por filosofias falsas. Em vez disso, diz que eles devem adotar uma filosofia segundo Cristo. O versículo não ensina, como alguns têm dito, que a filosofia em si não é digna de estudo cristão. Na verdade, o versículo ensina precisamente o contrário. A filosofia é um imperativo para a busca da disciplina, para evitar ser levado cativo por uma filosofia, conforme a tradição dos homens. É preciso ter consciência dessa filosofia errante. E mais importante, a pessoa deve ter um conhecimento daquela filosofia que é verdadeira. Muitos cristãos não têm consciência desse fato. Negligenciam, portanto, o estudo da filosofia em geral. Infelizmente, estes são aqueles que mais provavelmente serão levados cativos pela filosofia falsa deste mundo. Ray Sproul escreve que nenhuma sociedade pode sobreviver, nenhuma civilização pode funcionar sem algum sistema unificador do pensamento. O que faz da sociedade um sistema unificado? Uma espécie de cola é encontrada num sistema unificador do pensamento, a que chamamos de cosmovisão. O fato é que pensamentos moldam sociedades. As cosmovisões ou filosofias são importantes. Os cristãos, portanto, precisam estudar filosofia. Salientando esse ponto, escreve Ronald Nash: como muitos elementos de uma cosmovisão são de natureza filosófica, os cristãos precisam se tornar mais cônscios da importância da filosofia. Embora a filosofia e a religião, isto é, a teologia, muitas vezes usem diferentes linguagens e muitas vezes, erroneamente, cheguem a diferentes conclusões, elas lidam com as mesmas questões, que incluem questões sobre o que existe, metafísica, como os seres humanos devem viver, ética, e como os seres humanos sabem alguma coisa, epistemologia. A filosofia é importante. É importante porque a cosmovisão cristã tem uma conexão intrínseca com a filosofia e com o mundo das ideias. É importante porque a filosofia está relacionada de maneira criticamente importante à vida, à cultura e à religião. E é importante porque os sistemas que se opõem ao cristianismo usam métodos e argumentos filosóficos. Colossenses capítulo 2, versículo 8, ensina que existem duas cosmovisões filosóficas radicalmente diferentes, a cristã e a não cristã. Não existe terreno neutro. O filósofo não cristão está comprometido com uma total independência do Deus da Escritura. Ele vê, portanto, Deus, o homem e o mundo de um ponto de vista não bíblico. O filósofo cristão, por outro lado, está comprometido com uma dependência absoluta de Deus e da sua palavra. Ele filosofa sobre Deus e sua criação a partir de uma perspectiva completamente diferente. Vê Cristo, o Verbo de Deus encarnado, como central para toda a verdade. Nele, escreve Paulo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Uma filosofia bíblica, portanto, deve estar enraizada e edificada em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 7. O filósofo cristão
deve analisar todas as coisas por meio da revelação infalível de Deus, buscando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. A Bíblia está repleta de ensinamentos filosóficos. O livro de Eclesiastes é um grande exemplo. O pregador, capítulo 1, versículo 1, autor do livro, apresenta-nos duas cosmovisões distintas e opostas, com as quais esteve pessoalmente envolvido. Ele escreve como um velho que olha para a sua vida no passado e admoesta seus leitores a prestarem atenção às instruções que ele dá. Capítulo 12, versículo 1. Por outro lado, ele enxerga as questões da vida do ponto de vista do homem que está debaixo do sol. Capítulo 1, versículo 3, versículo 9 e capítulo 2, versículo 11. É o homem não regenerado que só tem consciência de Deus e da sua criação através da revelação geral, uma revelação que ele suprime. Por outro lado, o pregador apresenta a cosmovisão adequada do homem regenerado que faz uso da revelação especial. Este homem conhece Deus como Salvador e é capaz de ter a verdadeira sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7 e Provérbios capítulo 9, versículo 10. Sem essa sabedoria, diz o pregador, todas as coisas da vida são tolas. Capítulo 2, versículo 25 a 26. Sua conclusão é dada em capítulo 12, versículo 13 e 14. Uma cosmovisão adequada deve partir do temor a Deus. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Desprovido disso, o homem está destinado à vaidade filosófica, a correr atrás do vento. A mensagem do pregador é clara: filosofia sólida é cristianismo sólido. Sem uma filosofia baseada na Bíblia, o esforço filosófico é vão. Como ensinado por Francis Schaeffer, a cosmovisão cristã, baseada somente na palavra de Deus, não apenas é uma boa filosofia, mas é a melhor filosofia, a única filosofia que é coerente consigo mesma e que responde a questões da vida. Ela lida com os problemas da vida e nos dá respostas. Qual então é a natureza da filosofia cristã? É uma filosofia que é segundo Cristo. Ela busca estudar toda a área filosófica por meio da palavra de Cristo. Reconhece que somente o Deus triuno da Escritura é sábio. Pai, em Romanos capítulo 16, versículo 27. Filho, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24 e 30. E Espírito Santo, em Isaías capítulo 11, versículo 2. E a genuína filosofia cristã entende que só a palavra de Deus pode tornar alguém sábio. Salmos 19, versículo 7. Greg Singer escreve que o verdadeiro filósofo cristão, usando a Escritura como ponto de partida, crê em Jesus Cristo e se compromete com muitas outras coisas também. Com uma visão de Deus, da criação, do homem, do pecado, da história e com todas as atividades culturais da raça humana, e nessa visão encontra a interpretação correta e a força motivadora para pensar os pensamentos de Deus e fazer a vontade de Deus depois dele.